Isso não está escrito no regulamento e nem é observado pelos comissários da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo. Mas existe um entendimento entre os pilotos que se aplica à classificação da Fórmula 1. É o chamado Acordo de Cavalheiros. A ideia por trás desse recurso é evitar que um piloto atrapalhe a volta rápida de outro em momentos cruciais da tomada de tempos. Por isso, os pilotos tentam acertar uma forma de dar espaço uns aos outros. Entende-se que os 20 pilotos tenham combinado entre si de não ultrapassar na volta de saída dos boxes. Isso porque, durante a sessão que determina as posições de largada, não há uma ordem estabelecida. É aleatório, mas dependendo do momento e da pista, é importante ter o mínimo de tráfego possível ou ainda ter alguém, normalmente o companheiro de equipe, para pegar o vácuo. Só que em 2021, o tal acordo se tornou um ponto de discussão. Ainda no início do ano, durante a classificação do GP da Emília-Romanha, Nikita Mazepin e Antonio Giovinazzi se envolveram em um desses episódios. No momento decisivo da sessão, o russo da Haas colou na traseira da Alfa Romeo e ultrapassou, abrindo o giro na frente. A volta do italiano foi arruinada ali ao ficar preso atrás do adversário. "Eu respeitei o acordo, mas ele não", disse o italiano. Aliás, Mazepin foi criticado por quebrar o acordo várias vezes esse ano. Apesar de que em algumas ocasiões ele tenha recebido ordens da equipe Haas porque os outros estavam desacelerando tanto que corria o risco de ele não abrir a volta. Ainda assim, Nikita tomou punições, como na Espanha, onde se envolveu em um incidente com Lando Norris. Outro caso aconteceu no GP do Azerbaijão. Sérgio Pérez se queixou dos rivais durante o trecho final da classificação, em que havia uma indicação para que não se ultrapassasse no Q3. Mas todo mundo agiu de forma diferente e foi um caos. Todo esse imbróglio acontece devido à necessidade de encontrar uma distância certa para o carro da frente e maximizar o vácuo, sem se atrapalhar demais por estar tão perto. Além disso, há uma preocupação dos pilotos em manter uma temperatura adequada dos pneus. A borracha é extremamente sensível a esse tipo de condição. Durante a classificação do GP da Áustria, Fernando Alonso e Sebastian Vettel também protagonizaram um novo episódio. O espanhol encontrou um lento Vettel pela frente e esbravejou. Depois a situação ficou mais clara. O problema é que alguns pilotos foram flagrados fazendo fila antes da curva final, o que forçou uma intervenção da direção de prova, que proibiu tal ação. Em vez disso, os competidores foram orientados a desacelerar antes de chegar à penúltima curva. No entanto, houve casos de pilotos que passavam por carros que diminuíam a velocidade, forçando os demais a tirarem o pé. Sebastian questionou: "Não foi isso que combinamos." A situação mais recente foi a da Hungria, que não chegou a gerar reclamações, mas chamou a atenção. No instante final da decisão da pole, Lewis Hamilton saiu à frente de Max Verstappen. Só que a volta de saída do inglês pareceu mais lenta que o normal. A impressão foi reforçada pelo que houve com Sérgio Pérez, que vinha atrás da dupla. O mexicano não pôde cruzar a linha a tempo de abrir outra volta. No mesmo momento, o ex-piloto de Fórmula 1 Romain Grosjean tuitou: "Se isso foi feito de propósito, não foi bonito." Mais tarde, compreendeu-se que o heptacampeão obedeceu às regras. O que acontece é que a FIA estabelece um tempo de volta mínimo específico que os pilotos devem cumprir entre as duas linhas do safety car na pista para garantir que não guiem muito devagar. A Red Bull também não foi muito além, dizendo que o britânico da Mercedes estava em seu direito diante do posicionamento de pista. A única questão aqui confere ao regulamento e diz respeito ao artigo que fala que em nenhum momento um carro pode ser conduzido desnecessariamente devagar, de forma irregular ou de uma maneira que possa ser considerada potencialmente perigosa para outros competidores ou qualquer outra pessoa. Ainda assim, houve sugestões para que o acordo se tornasse uma regra. Ouço falar do acordo de cavalheiros porque vejo isso na mídia ocasionalmente. E é esse o acordo de cavalheiros que existe entre os 20 pilotos que estão no grid. Portanto,
acho que eles têm condições de se reunirem novamente e reafirmarem ou revisarem esse acordo entre eles. E vamos ser justos, eles são todos esportistas de elite. Acho que uma das partes que provavelmente exacerbou nesse ano é o quão apertado o grid e é a hierarquia de forças, disse Michael Masi, o diretor de provas da Fórmula 1. Pérez entende que o caos realmente começa quando as pessoas estão ultrapassando no final da volta, quando sabemos que devemos apenas manter a posição. Ainda sobre o caso da Áustria, Vettel disse: "Eu só vi o Alonso muito tarde, então não havia muito que eu pudesse ter feito e acho que é culpa dos pilotos à frente que continuam pulando na fila. Não acho isso certo." No fim das contas, os cavalheiros estão de acordo de que o que se tem hoje na Fórmula 1 não funciona. Mas para a FIA e para a própria Fórmula 1, é melhor não se meter. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das principais categorias no canal do Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like nesse vídeo. E deixe seu comentário. O acordo de cavalheiros deveria virar regra na Fórmula 1? Até a próxima!